Olá, este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso NegroniCast. Este podcast feito com muito carinho nos escritórios do Negronis College, Instituto de Teologia. Eu sou Renan Negroni e você está no segundo episódio, estamos no segundo episódio das meditações na primeira carta do apóstolo Pedro. No último episódio, que foi o primeiro, nós falamos sobre a identidade dos cristãos da Ásia Menor, que apesar de estarem ali exilados, peregrinos, de certa forma se sentindo esquecidos, incômodos, inquietos, foram chamados de eleitos. Nós falamos sobre esse senso de identidade, essa ressignificação da imagem que Deus demonstra através da escrita de Pedro, demonstra uma superação sobre a negação do apóstolo. O apóstolo, que é conhecido por ter negado Jesus, agora ele declara que ele é um emissário de Jesus, que ele é um emissário do reino, do evangelho, e ele convida essas pessoas para essa mensagem de encorajamento, essa mensagem de esperança em meio a tribulações, em meio à inquietação do exílio, diante da tormenta e da perturbação da terra estranha, compreender que há uma identidade, que apesar de eu não estar na minha terra de origem, eu também não tenho terra permanente aqui, pois sou eleito, e por ser eleito, eu sou cidadão de um reino que não está preso aos continentes, não está preso às fronteiras, às delimitações geográficas. Eu estou aqui, eu vivo a realidade de um reino que transcende a todas as paredes causadas pelas guerras, pela política, pelos governos, pela corrupção humana. E este foi o assunto, o cerne do nosso primeiro episódio. Como o apóstolo se enxergou nessa reconstrução de vida, nessa reconstrução de propósito de ministério. E agora ele está sendo usado por Deus para também encorajar outras pessoas, exilados, esquecidos, pobres, mas, sobretudo, eleitos. Continuando, nós vamos agora para o verso 2 do primeiro capítulo, onde ele continua dizendo assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Aqui podemos anotar as palavras-chave da primeira parte deste verso, como escolhidos, santificação, obediência e aspersão do sangue. Elas nos ensinam que a salvação é obra exclusiva de Deus. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, ele nos traz a seriedade da salvação. A salvação, muitas das vezes, ela é sucateada. Ela foi sucateada pela Igreja Romana na Baixa Idade Média, que antecedeu a Reforma Protestante de 1517. Está sendo agora sucateada pelo liberalismo teológico que irradiou a América do Norte e já adentrou no Brasil de forma sorrateira e mordaz, e adentrou nos círculos europeus e asiáticos de forma terrível. E o que nós temos que prestar atenção no que o apóstolo Pedro está trazendo para este povo é que a salvação é algo muito sério, porque ela está intrinsecamente ligada com a proatividade e a livre iniciativa de Deus Pai. O pré-conhecimento de Deus também está ligado com a sua vontade,
com o seu desejo, com a sua deliberação, com o seu conselho. A salvação, ela é obra exclusiva de Deus, porque ela emana de Deus, ela provém de Deus. E no seu conhecimento prévio, Deus conhece cada um de nós antes de nascermos, estabelece seus planos e trabalha em nós para a concretização deles. E isso nos humilha, porque mostra que nós somos apenas um canal por onde o propósito de Deus é louvado. Muitas das vezes nos colocamos no centro, e aí há um perigo, porque abafamos o propósito quando estamos no centro. Mas quando o propósito de Deus está no centro, nós somos apenas um meio por onde passa toda a mensagem. E é o que o apóstolo Pedro está trazendo para esse povo, que antes deles estarem ali, né, no exílio, no abandono, no ostracismo, antes deles estarem ali, talvez se sentindo esquecidos, longe de casa, inquietos, perturbados, amedrontados, Deus já havia provido a companhia para eles. Deus já havia pré-conhecido as suas dores. O apóstolo Pedro vai trabalhar muito com isso, com um Deus que não é pego de surpresa, com um Deus que prepara a cura antes da doença. Que bênção poder ler essa carta, irmãos. Que maravilha poder mergulhar nesses escritos, porque assim nós conseguimos ficar um pouco mais próximos, não por nossos méritos, mas porque é impossível meditar nessa carta principalmente, sem se aproximar do Senhor, porque nós vemos o cuidado de Deus antes mesmo da nossa queda, Ele providenciando a corda que nos ergueria. Essas pessoas endereçadas a essa carta foram escolhidas por Deus para viverem uma vida diferente do homem comum, do homem que não conhece a Jesus de modo pessoal. O primeiro ponto aqui é que nem sempre viver essa vida diferente significa viver uma vida melhor no sentido humano. Então, por certo, essas pessoas na Ásia Menor, aqui os exilados, os dispersos, os espalhados, longe da sua terra, estavam em momentos de tensões, momento de grande tensão, momento de grande angústia. Mas o que o apóstolo está trazendo a eles é que este senso de pertencimento do propósito, este senso de identidade, esse significado da pessoa, da obra, do desejo, do desígnio, do propósito de Jesus, através do pré-conhecimento de Deus Pai em suas vidas, era uma declaração de amor. Esta é uma carta sobre o amor de Deus. Esta é uma carta que revela o quanto Deus nos ama. Em santificação do Espírito, significa que o próprio Espírito de Deus está empenhado em nos ajudar a viver uma vida de separação do pecado, separação do padrão do mundo, com um desejo ardente dentro de si de obedecer a todos os mandamentos do Senhor. Significa que não é por nós, mas é o Espírito que provoca, é o Espírito que produz esta santificação, e por santificação compreenda como separação, ou seja, o Espírito que está em nós, ele vai produzindo esta diferença, esta separação, e vai nos afastando do que é carnal, vai nos afastando das mesquinharias, vai nos afastando das mágoas, vai nos afastando das circunstâncias humanas e vai nos colocando mais próximos, mais perto de Deus. É uma obra feita por Jesus e é uma obra
idealizada por Jesus, que vai sendo provocada pela ação do Espírito, e vai gerando um desejo ardente de arrependimento, de mudança, de obediência. A vida cristã não se trata apenas de bom comportamento pelo bom comportamento. Trata de uma nova natureza que nos foi dada no novo nascimento, de um desejo genuíno de conhecer a Deus, santificados pelo Espírito, ou pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus. O que ele está dizendo é um tapa na nossa cara de que ninguém obedece porque é bom, ninguém obedece porque é santo por natureza. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu obedeço a Jesus porque eu sou o cara. Jamais, jamais, jamais. Nós obedecemos porque há uma obra santificadora em nós. O Espírito, ele vai provocando essa mudança. Ele arde em nosso ser continuamente um desejo genuíno por Jesus. E este desejo genuíno por Jesus é o que Pedro está fazendo para eles. Esta obra santificadora é para Jesus. Não é para que eu seja exaltado por ser obediente. Não, é para que Jesus seja glorificado nesta obediência. Porque é tudo para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que maravilha, irmãos. Pense bem, para a obediência de Jesus Cristo. Obedecer a Jesus Cristo é um desafio desde o derramamento da lei. A lei veio para mostrar que o homem não consegue obedecer por si só. Mas através da obra santificadora, purificadora do Espírito Santo, nós passamos a desejar a Deus. Ai, como é maravilhoso desejar a Deus. Você já experimentou desejar a presença de Jesus? Cantar mais um hino, dobrar os joelhos, sem um motivo aparente, sem uma guerra aparente, ou sem uma conquista aparente. Simplesmente ajoelhar, simplesmente dizer glória a Deus, porque eu estou de pé. Desejar os seus preceitos para andar em obediência a Ele. Essa é a obra do Espírito em nós. A santificação não é para produzir um altar em que eu seja glorificado entre os meus irmãos. O que o apóstolo Pedro está trazendo aqui é que a obra do Espírito produz uma obediência que glorifica a Jesus. A aspersão do sangue. Ela nos fala que sem o sangue de Cristo, que opera em nós tal transformação, não é possível o homem ser obediente à lei de Deus. Porque, por causa da sua natureza pecaminosa, ele é naturalmente, contrário ao Senhor. Ou seja, a obediência a Jesus Cristo está intrinsecamente ligada com a aspersão do seu sangue, porque ela foi nos dada graciosamente por Jesus. Então a santificação é um processo de transformação que é operado pelo Espírito Santo na vida do crente. Isso é possível por causa da salvação pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo começa no sangue de Jesus Cristo. Isso vai ficar muito claro nos próximos versos desta carta. O apóstolo Pedro
ele vai enfatizar sobre a importância do sangue de Jesus Cristo. Então, o propósito da eleição do crente é ele ser santo, e o próprio Deus é quem dá condições para que o pecador arrependido consiga alcançar aquilo para o que ele foi designado, a saber, ser a imagem e semelhança do seu Criador. Se o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem, o sangue de Jesus limpou todo o borrão, toda a imagem turva foi limpada pelo sangue. O sangue de Jesus limpou, o sangue de Jesus restaurou. É isto que o apóstolo está falando. É isso que ele quer dizer. Pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ou seja, esta obra revela sobre qual sangue nós estamos falando. Essa santificação revela sobre a aspersão. A forma como o Espírito Santo nos capacita aponta para a obra da cruz. A essas pessoas que estavam combatidas, que estavam espalhadas, que estavam inquietas, Pedro manifesta seu desejo de que a graça e a paz sejam abundantes entre eles, de modo que transborde. Que beleza! Que a graça e a paz sejam multiplicadas. O salmista disse, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quão belo é transbordar. Qual foi a última vez que você transbordou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você transbordou diante do Calvário? O apóstolo Pedro está convidando esse povo para que eles sejam abundantes. Vocês podem estar guerreados, mas a vossa fé não pode ser míngua, não pode ser escassa. Vocês podem viver em um tempo de escassez, mas a obra do Espírito é abundante, multiplica, transborda, preenche. Às vezes a conta bancária está no vermelho, mas o coração está transbordando. Às vezes o nome já foi até para todas as empresas possíveis, mas o nome de Jesus ainda é a realidade do teu louvor. Às vezes a enfermidade nos mastiga, mas estamos transbordando de saúde. De uma saúde que não está numa ressonância, que uma tomografia às vezes não consegue captar, mas quem chega próximo de nós se alimenta, se farta de esperança, de graça, de bondade, de perdão, de amor. E o apóstolo quer que esse povo transborde para os ímpios, a fim de que eles se convertam. Essa é a ideia do termo grego traduzido por sejam multiplicados. Isso quer dizer que a salvação tem que ser tão nítida na vida de cada crente, a ponto dos de fora perceberem o quão real ela é e a desejarem. Muitas das vezes nós vendemos os dogmas da instituição. Muitas das vezes nós pregamos sobre os costumes e sobre o calendário da nossa comum congregação. Nós queremos apresentar o ancião ou o pastor
mas nós não pastoreamos, nós não cuidamos das ovelhas. E o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui no original é que essa obra do Espírito, ela não deve ficar apenas entre vocês. Não é uma obra elitista, não é uma obra separatista, não é uma obra de um núcleo fechado. Não. Pelo contrário, esta obra, esta obediência, esse desejo, essa paixão por Jesus deve chamar a atenção daqueles que estão fora desta vida, fora desta realidade, fora do crentez, do evangeliquez. Aquelas pessoas que dizem que são cristãos, mas nominalmente, mas nunca tiveram uma experiência com Deus. E talvez a única ou a primeira experiência que eles terão com Deus será ver você. É isso que o apóstolo Pedro está trazendo. Para muitos, a primeira imagem que eles terão de Jesus não será na Bíblia, mas será através de vocês, na vossa obediência, na vossa intercessão, na vossa busca, na vossa diferença. Então, por isso ele diz que a graça lhe seja multiplicada, porque a graça que vai superabundando em vocês vai chamar a atenção de quem não vive este contexto. Isto é evangelho. Esta graça não pode ficar apenas entre quatro paredes. Esta graça não pode ficar apenas dentro da religião. Esta graça é livre, ela deve furar a bolha. E quem está fora desejar vir para dentro, simplesmente por te observar. Isso quer dizer que a salvação tem que ser tão nítida na vida de cada crente, a ponto dos de fora perceberem o quão real ela é e a desejarem. É como uma propaganda. Tá dando tão certo ali. Eu quero também. Porque as pessoas que foram alcançadas pela graça são diferentes dos ímpios. Pois elas refletem santidade em seu caráter, em suas obras. Realmente, as obras, ninguém é salvo pelas obras. Realmente. Mas as nossas obras apontam para a salvação que nos alcançou. Não é porque eu não sou salvo pelas obras que eu não devo ter obras. Pelo contrário. A salvação que me alcançou produz em mim obras de justiça. Ou seja, Pedro, como identidade, ele está convidando este povo a refletir a Jesus em sua obediência, em sua santidade, a refletir a Jesus apesar da circunstância, apesar das intempéries. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você refletiu a Jesus? Quando foi a última vez que você esteve parecida com Ele, ao ponto de alguém desejar não o dinheiro, tampouco a influência, mas a presença, ao ponto de alguém se dobrar e dizer: eu quero esse Jesus que eu vejo em você. Nós esperamos um momento propício para sermos missionários. Nós esperamos um momento propício para sermos evangelistas. Nós queremos ensinar a Deus.
Mas o apóstolo Pedro, ele está escrevendo para um povo que estava guerreado, abandonado, se sentindo excluído, sobre a ameaça de morte. E ele está dizendo: há uma identidade em vocês, há uma escolha de Deus aí, há uma santificação que produz uma obediência que reflete a Jesus ao ponto dos de fora quererem, desejarem, almejarem vir. O problema deste segundo verso para a igreja atual é que muitas das vezes nós somos igreja nominalmente. Muitas das vezes nós somos parecidos com Jesus no culto público. Muitas das vezes nós somos obedientes numa roda de oração. Muitas das vezes nós somos humildes apenas na ceia. Nós respeitamos apenas no funeral. Somente nesses... Tem fases da nossa vida, e esta é uma fase da igreja atual, em que a igreja precisa de uma muleta chamada liturgia para ser o que Jesus a convidou para ser naturalmente. A igreja hoje ancora-se, se sustenta de eventos para sentir, para fazer, contribuir, para pregar, para ir. Tudo isso poderia ser resolvido se ela desejasse apenas viver. Há uma crise de identidade, pois muitos que se dizem ser igreja hoje vivem tão confortáveis no mundo que já não se sentem peregrinos. E ao invés de tendas, construíram verdadeiros resorts e não querem mais passar por aqui, mas querem viver com todos os deleites que o mundo nos dá. E quando são convidados para serem parecidos com Jesus, há um choque de realidade. Porque Jesus inaugurou uma multidão de peregrinos sem residência fixa, física também. Uma multidão de peregrinos que se contentam em repousar em um reino que eles vivem a declarar: que Ele venha, Senhor, que venha o Teu reino. Este é o segundo episódio, é o segundo verso dessa meditação maravilhosa. A identidade em nós, a santidade em nós, a escolha de Deus em nós e o sangue revelam a obra que não deve ficar em nós, mas que deve ser multiplicada, transbordada, repartida, entregue a todos quanto estão agora de mãos erguidas ou com a cabecinha deitadinha no vitrô de alguma congregação, sem a esperança de que realmente Jesus nos notou. E cabe a nós, a igreja eleita, apontar para o Calvário e convidá-los para o rumo da casa, para a nossa casa, que é
coração do Pai. Deus abençoe.